I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Quando vocês olham essa coluna linda, essa coluna tá certinha? É uma coluna perfeita? Perfeita, certinha. Quando vocês olham uma coluna perfeita, aí vocês já podem ficar ligados. Nós estamos aqui na Personal Physio para conversar com a Josiane Barros, fisioterapeuta e educadora física, sobre várias dores, principalmente problemas na coluna. Hoje o nosso assunto é hérnia de disco. Tanta gente fala disso. Hoje mais ainda, né? Todo mundo descobre que tem hérnia de disco. Antigamente eu não ouvia tanto. Por quê? Realmente aumentou o número de pessoas com hérnia de disco? Ou as pessoas têm mais informação, então procure, tem vocês para informar. Então, com as informações, né, de uns anos para cá, as pessoas têm um diagnóstico fechado pelos exames de imagem, mostrarem para a gente nitidamente uma coluna, uma ressonância magnética. Nos tempos das avós, né, dos avós, era só raio-x, né, e muito lá atrás nem isso tinha. E Era só dor e pronto. porque o raio-x ele só mostra para a gente o alinhamento, como que tá, se essa coluna tem algum desvio. Então, o médico tinha mais ou menos uma base do que estava acontecendo. A ressonância magnética, ela me mostra dentro da coluna as partes moles, os tecidos, o disco intervertebral, os ligamentos da coluna, canal medular. Então, tem como a gente saber se já existe uma hérnia de disco, se é só uma protusão do disco. E o que é hérnia de disco? A hérnia de disco nada mais é do que uma herniação do disco intervertebral. Então, a coluna ela tem os discos intervertebrais, né, que estão aqui, que é o branquinho, tá? Ó, o branquinho, que ele serve como um amortecedor, ele faz com que evite-se o impacto, né, a sobrecarga entre uma vértebra e outra. Ele precisa ser altamente lubrificado para ele poder ter uma complacência de amortecedor. O que acontece? Esse disco intervertebral, dentro dele, existe uma região chamada núcleo pulposo. Em volta dele, existe um ligamento que sustenta esse disco e esse núcleo dentro do disco. A hérnia de disco, ela começa numa protusão do disco. Ele começa a escorregar, ele começa a sair desse alinhamento e ele começa a migrar para fora do disco intervertebral. E aí, atrás, nós temos o canal medular, onde tem todas as ramificações nervosas, e esse disco começa a pinicar, a cutucar a medula. Por isso que refere muita dor. Então, a gente tem vários tipos de hérnia de disco. Nós temos a hérnia de disco inicial, que é quando esse disco migra um pouco, que a gente chama de protusão do disco. Esse paciente não tratando com RPG para alinhar a coluna e com pilates, isso a longo prazo, porque o que levou ele a ter essa protusão, existe alguma alteração biomecânica, alguma alteração de postura. Se ele não tratar isso ao longo dos anos, esse disco vai migrando, aí ele pode vir a ter uma hérnia de disco extrusa, que é quando esse disco sai pelo menos a metade, esse anel, né, esse anel que segura o disco, ele rompe, o disco sai pelo menos a metade para fora. E aí, não tratando isso ainda, é mais grave. Ele pode ter uma hérnia de disco sequestrada, que a gente chama. Esse pedaço, ele sai totalmente daqui e ele migra para outras regiões da coluna. Ele pode migrar para cima, ele pode migrar para baixo. E tudo isso leva a sintomas muito mais graves. Agora, a gente consegue, porque aqui no Personal Physio a gente tem um centro completo para cuidar da coluna. Então, desde o RPG, a acupuntura, a medicina chinesa e realmente os exercícios e os tratamentos de fisioterapia com os equipamentos de fisioterapia. Quando eu consigo tratá-lo aqui para regredir o problema e quando já é cirúrgico?
Então, tudo vai depender do quadro clínico. Eu falo muito isso, né? Eu levo em consideração os sintomas do paciente e como ele está no momento. Tem paciente que, quando eu olho o exame, ele já tem, 4 hérnias de disco, uma escoliose, que é um desvio que vai agravar ainda mais, já tem uma hérnia extrusa, que eu olho o exame e falo, nossa, ele está muito mal, é cirúrgico. E ele não está tão mal assim. Ele tem uma dor crônica. Muitas vezes esse paciente não tem um sobrepeso, tem um bom alongamento, é um paciente que faz alguma atividade física, não é uma pessoa sedentária, é um paciente que não tem um trabalho que exija tanto tempo dele sentado ou tanto tempo em pé, ele consegue mudar de posições. Então, é uma pessoa que a gente consegue... Não desenvolveu tanto, apesar de dar gravidade. Então, muitas vezes o exame é cirúrgico, mas o quadro clínico não é tão ruim. Você consegue aqui dentro regredir. Isso, a gente sempre opta primeiro pelo tratamento conservador. Então, ele vem para o método nosso, fazendo fisioterapia em aparelhos, fazendo acupuntura, saindo aquela dor, ele vai para o RPG para poder corrigir o que levou ele a ter essas compressões, corrigir a postura, junto com o Pilates para fortalecer. Só para finalizar, quem que deve procurar, por exemplo, como que eu posso imaginar que eu tenho hernia de disco, que eu vou sentir? Os sintomas que assim acendem uma luz vermelha são, além das dores na coluna, dor na cervical, são as irradiações. Então, uma coluna que dói a cervical e você tem irradiação para o braço, um braço pesado, falta de força no braço e, principalmente, formigamento nas pontas dos dedos. Se for uma dor lombar, uma lombalgia, principalmente com ciatalgia, pinçando o nervo ciático, dor na sola do pé, cãibra na panturrilha e falta de sensibilidade nos dedos do pé. Nossa, então irradia mesmo, né? Então é ficar atento, qualquer sintoma, procurar. Eu acho que procurar, na verdade, um espaço como personal físio é saudável para todo mundo, né? Para a gente ficar ereto, para a gente ficar bem nas nossas funções do dia a dia, né? Semana que vem tem mais, né? Semana que vem o quê? Escoliose? Escoliose. I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who